Sejam bem-vindos a este webinar, onde vamos falar sobre governance em processos de abertura de capital e como preparar a entrada de investidores na sua empresa. Neste compasso de espera, pode aproveitar para partilhar connosco de onde está a ver e qual o seu setor de atividade. Vamos conhecendo melhor qual é que é a nossa audiência de hoje. Aproveito só para informar que esta sessão está a ser gravada e será partilhada no final da mesma, que durante a sessão os vossos microfones e câmaras não estarão a funcionar e temos uma rúbrica de Q&As onde podem remeter todas as vossas questões que serão esclarecidas dentro do possível no final desta sessão. Para quem está a entrar agora, mais uma vez bom dia. Vou dar aqui o início a esta sessão e vou passar a apresentar as pessoas que participam. Temos connosco Bernardo Maciel, CEO da Unit Consulting e partner, Tiago Sequeira, membro de Corporate Finance do Banco Big e responsável pelo Capitalizer, e Pedro Raposo, advogado e partner da PRA. Então, vou passar a palavra ao Bernardo Maciel, que nos irá falar um pouco sobre as motivações da abertura de capital e da venda das empresas. Força, Bernardo. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bernardo. Introduzindo aqui o tema do M&A, ou das fusões e aquisições, é um tema que tem vindo muito à ordem do dia, tem sido muito falado recentemente e, se calhar, muito provocado por um contexto económico, provocado pela pandemia e que tem lançado aqui alguns temas, nomeadamente a capitalização das empresas, necessidades de financiamento, etc. De qualquer forma, nós queríamos aqui nesta conversa dar uma visão um bocadinho mais alargada daquilo que é o contexto das fusões e aquisições, percebendo bem ao nível das motivações, perceber a pertinência disto e, sobretudo, alertar, porque estamos a falar, objetivamente, daquilo que mais, do lado da Unit trabalhamos mais, tem a ver com PMEs, um contexto claramente diferente daquilo que é normalmente os processos de fusões e aquisições quando falamos de grandes empresas. São perfis societários diferentes, são lógicas de investimento, abertura capital ou venda diferentes. Normalmente grandes empresas multinacionais convivem melhor, estão mais preparadas, um tema que iremos falar também hoje com alguma regularidade relativamente ao governance e à pertinência de receber outros membros a bordo dos boards das organizações, que é um contexto claramente diferente daquilo que uma PME tem. As PME em Portugal são claramente familiares, com uma matriz muito familiar e de gestão familiar, com toda a carga que isto implica no bom e no mau sentido, e portanto a entrada de capital ou de um novo investidor ou de um novo acionista ou um novo sócio tem aqui contornos diferentes que merecem alguma cautela. E indo atrás daquilo que o lançava, ao nível das motivações, há aquelas motivações que serão um bocadinho mais clássicas, mas que estão sempre presentes ao nível estratégico. As empresas procuram novos mercados, as empresas procuram novos produtos, procuram crescer na cadeia de valor, montando ou jusando com fornecedores ou clientes para ganhar dimensão, para otimizar recursos, enfim, há aqui um conjunto de motivações do ponto de vista estratégico que vão estando sempre presentes nas empresas que querem estar numa ótica de crescimento. Depois há, muito próximo disto, também motivações ao nível das sinergias, ao nível das alianças corporativas pode haver, num contexto de PMEs, não sendo muito tradição em Portugal, mas que com a crescente sofisticação das empresas é um cenário que eu penso que os empresários começam a olhar com mais atenção e mais cuidado, tem a ver com alianças estratégicas, e aqui as alianças possam se converter em fusões, neste caso, mais do que aquisições, podem ser relevantes, nomeadamente para entrar no mercado internacional, para ganharmos dimensão, para ir buscar um produto ou um serviço que seja complementar, para ter acesso a alguma tecnologia, a alguma área de investigação e desenvolvimento ou inovação que seja pertinente, e portanto há aqui um contexto sinérgico que pode levar, e perdoem-me a analogia, a um casamento que pode ser pertinente para ganhar dimensão, mais uma vez na ótica de crescimento. Depois pode ser um tema de capacidade financeira, e vai um bocadinho atrás daquilo que eu falava há pouco, ou seja, é um tema que deve ser acautelado, falaremos disso com certeza, que a lógica da capacidade financeira no contexto atual merece alguns cuidados, nomeadamente na gestão das expectativas de ambas as partes, mas de facto, puxando ao tema do crescimento e puxando ao tema das motivações estratégicas, o aumento da capacidade financeira por entrada de um sócio ou de um investidor pode ser de facto uma forma de poder enfrentar esta temática. Por último, uma que nos faz muito sentido também no contexto daquilo que são as empresas portuguesas, como dizia há pouco, familiares e também se calhar
numa etapa de final de vida de um conjunto de empreendedores dos anos 70 e 80 que tem a ver com a transição geracional e com a sucessão. É um tema que se coloca muito, sobretudo pela diversificação de opções profissionais que muitas vezes os descendentes e a sucessão da empresa terão, outras vezes por uma questão de capacidade até de gestão ou de competências daquilo que os atuais, os fundadores da empresa terão em mãos, e portanto olhar para a sucessão, olhar para o M&A ou fusões e aquisições como uma forma de acomodar ou de tratar um processo de transição geracional ou sucessório é também bastante importante. Bernardo, e o que é que deve fazer um empresário para preparar um processo de abertura de capital? Como é que se deve organizar? Dos casos que nós vamos tratando aqui na Unit, aquilo que nós normalmente percebemos que prejudica, ou pelo menos dá-lhe um contorno especial na condução do processo, tem a ver com os timings, ou seja, o processo de compra e venda de uma sociedade ou de parte do capital não deve nunca ser olhado como uma coisa que se resolve num mês. Aliás, nós estamos envolvidos nisto, sabemos que qualquer operação, desde o momento em que ele arranca até que fecha, se demorar 6 meses, eu diria que é um processo com sucesso e com bastante eficácia. Portanto, o tema timing é altamente relevante. Depois é o momento em que decidimos, ou que as empresas decidem partir para este processo, seja de compra, seja de venda, eu diria que aqui é relativamente semelhante, a preparação para isto, ou seja, desde a avaliação, a preparação do ativo, neste caso de quem está a abrir o capital ou a vender a sociedade, a preparação de tudo aquilo que tem a ver com os temas financeiros, o tema de governance, o tema da organização societária, a lógica da equipa, o ter um plano de negócios, o ter um estudo de viabilidade para aquilo que são as estratégias de curto e médio prazo da sociedade, são temas que têm que ser acautelados antes, sob pena de irmos para uma negociação enfraquecidos por não estarmos 100% preparados. Este aqui eu acho que é o tema principal. Tiago, o tema de corporate governance não faz sentido e não se ouve só em grandes empresas, em empresas cotadas. Isto faz sentido para PMEs também? Antes de mais, bom dia, e bom dia também aos nossos ouvintes, e neste caso a audiência, também nos estão a ver. Essa questão que me colocas, eu diria que é talvez um dos grandes preconceitos, preconceito no sentido de ideia pré-concebida e não aqui com nenhuma conotação negativa, relativamente ao corporate governance. Se nós pensarmos corporate governance principalmente como apenas modelo de sociedade, portanto estamos a falar de um modelo anglo-saxónico ou latino, é normal associarmos esse tipo de estruturas a sociedades anónimas, associarmos a empresas que já estejam cotadas, e tipicamente não é o tipo de tema que associamos imediatamente a uma PME. E no contexto em que 90% ou mais das empresas em Portugal são sociedades por cotas, é normal que este tema não surja digamos, no top of mind dos empresários. Contudo, o corporate governance é muito mais do que isto. E se calhar ainda aqui por partes, porque é que este tema surge. Em primeiro lugar, as empresas em Portugal e as PMEs acabam por ser muito um one-man show, ou seja, é um empresário que cria a empresa, que através do seu esforço, suor, constrói um negócio, constrói uma estrutura, mas continua tudo muito à volta dessa mesma pessoa. E forçosamente vamos chegar a uma altura em que para se chegar ou para se dar o salto para que a empresa atinja outros voos, forçosamente vamos ter que criar uma estrutura por trás que apoie o empresário, porque é impossível sozinho fazer tudo. E esta nossa forma de trabalharmos, dos empresários portugueses, de trabalharmos, eu acho que ficou visivelmente exposta depois da última crise, em que as empresas tiveram que virar mais para fora e onde o tema da dimensão ganhou outra relevância. Ou seja, quando estamos a falar de setores especialmente exportadores que estão a concorrer com empresas de muito maior dimensão, isso faz diferença na hora de, por exemplo, ter capacidade de responder a uma encomenda,
faz diferença na hora de ter que investir em novo equipamento, em inovação, e depois acabamos sempre por ter que parar ao mesmo, que é, ou seja, concorremos com empresas de maior dimensão, nós não temos capacidade para igualar o investimento que elas possam fazer, acabamos por competir sempre naquilo que é, que é a força de trabalho e no preço do mesmo, e isso evidentemente não é sustentável. E, portanto, para crescermos, temos que, de facto, os empresários têm que, de facto, criar esta estrutura. Contratar uma gestão profissional, contratar outros gestores que se dediquem a outros temas, sejam equipas comerciais, internacionalizar, etc. O problema com isto é que depois criamos aqui problemas são chamados os problemas ou agency problems, à falta de melhor tradução, problemas de agência, não sei se o Pedro tem aqui alguma sugestão de melhor tradução para este termo, mas e é aqui que surge o tema do corporate governance. Portanto, o corporate governance não é mais do que governo, controlo, direção do empresário, ou seja, dos donos da empresa, sobre a gestão. Se nós quisermos pensar um bocadinho na gestão, portanto, que a gestão é sobre a operação do negócio, o governance acaba sempre por garantir que a operação do negócio desenrola da melhor forma. Eu gosto do exemplo de que é quase como uma linha de produção, ou seja, o empresário, em vez de se dedicar a ser a máquina que produz, o empresário é a pessoa que está a garantir que a máquina funciona bem, ou seja, que pensa no chão da fábrica, como é que vai colocar todas as peças, porque é que tem que colocar os fusíveis, que é para, se houver um problema, a máquina não se estragar. Portanto, é mais este pensamento, é mais esta função que o empresário acaba por assumir e não tanto de gestão diária. E depois, enfim, a aplicação desta estrutura e destas melhores práticas acaba por, no longo prazo, evidentemente, gerar melhores resultados, termos melhor controle de risco e aumentar também os níveis de confiança de todos os stakeholders, sejam, por exemplo, dos acionistas, seja dos colaboradores, seja dos fornecedores, seja dos clientes, e aqui que os clientes, volto também só a reforçar aqui este ponto, que, uma vez mais, por exemplo, setor exportador, quando estamos a falar de grandes clientes, muitas vezes acabam por pedir informação sobre a empresa, e, portanto, ter esta informação toda organizada é essencial. Só aqui para terminar este meu ponto, eu diria que os principais eixos que de facto temos aqui a pensar, e para concretizar que isto não é apenas um tema de modelo, mas é um tema de cultura e de espírito. Portanto, quando um empresário pensa na que cultura quer implementar, como é que as decisões são tomadas, como é que se controla o risco, como é que eu garanto transparência na informação, tudo isto são temas que eu não tenho que ter um modelo altamente sofisticado, até ao nível de uma startup eu posso começar a preparar estes temas. Obrigado, Tiago. Eu vou passar a palavra ao Pedro Raposo, mas antes vou só fazer ligação a uma coisa que o Bernardo falou há pouco, enquanto partner de uma empresa de consultoria e que apoia em processos de fusões e aquisições. Um processo de abertura de capital tem 3 fases essenciais. Há uma primeira fase, que é a fase da estruturação da operação, em que a empresa ajuda a definir uma série de situações em que faz um business plan ou faz uma avaliação económica ou financeira. Depois há uma segunda fase de promoção da operação, em que se vai à procura do investidor, portanto, do parceiro de capital para entrar na empresa. E uma terceira fase, que depois de se encontrar, há uma fase de assessoria na negociação e fecho. Pedro Raposo, é nesta última fase, que muitas vezes aparecem uma série de condições, e são dadas a conhecer, e que irão constar no acordo parasocial, que trata exatamente de questões de governance. Que alerta é que pode deixar para os empresários que nos estão a ver e ouvir, para que não tenham surpresas, más surpresas, obviamente, neste momento, que é um momento muito delicado, não é? Em que já houve, como o Bernardo disse, não é uma coisa célere, é um processo às vezes demorado e sofrido, e às vezes chega-se a esta fase final de quase transação e há uma série de eventuais surpresas que podem existir e que, se os empresários tiverem alerta para essas situações,
não tenha mais surpresas. Diga-nos o que é que não pode falhar no acordo parasocial para que tudo corra bem. Antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bem, o tema aqui é antecipar, não é? Eu estava aqui a ouvir o Tiago acerca do Corporate Governance, ele, enfim, estava a fazer a ligação com o inglês, com as SAs, etc. Bem, Corporate Governance é uma coisa, enfim, nós temos em nossas casas, com as nossas mulheres ou com os nossos maridos, com quem for, e portanto acaba por ser daquilo tão simples que é, a partir do momento em que não somos nós que decidimos sozinhos, a partir do momento em que há mais interessados, nós temos de estabelecer regras para que as coisas corram bem e portanto aplica-se, independentemente do nome ser mais pomposo ou menos pomposo. É óbvio que se eu chegar a casa e se a minha mulher me mandar fazer alguma coisa que acontece frequentemente e eu disser que aquilo não preenche as regras de corporate governance que a gente tem, eu estou tramado, não resolvo problema nenhum, só vou arranjar mais um problema e provavelmente entrarei numa cláusula de deadlock, sendo certo como é com a minha mulher, será sempre prejuízo e perderei sempre. Mas independentemente disso, estas regras do corporate governance aplicam-se sempre a tudo. Nem é conselho, mas o que é que nós dizemos aos nossos clientes? Estes processos são processos desgastantes, são processos desgastantes do ponto de vista emocional, são processos desgastantes do ponto de vista do consumo de tempo, são processos desgastantes do ponto de vista da gestão das expectativas. Nós já vimos muitas vezes clientes nossos a fazer um negócio que já não era bem um negócio, que já passou as linhas que eles tinham estabelecido, mas porque a partir de 3, 4 meses eles já começam a ver-se um bocadinho livres daquilo e ver-se noutra posição, portanto depois já não têm capacidade para recuar. A lógica aqui é efetivamente antecipar. E antecipar passa tentar ter do lado de quem está a vender ou quem está a chamar um terceiro para o seu capital real, uma coisa tão simples como, eu vou usar o termo português, uma ficha técnica logo no primeiro momento possível, o mais rápido possível. A ficha técnica é essa que tenha algum detalhe relativamente àquilo que é o futuro e que nos permita assentar e alinhar as expectativas. E seguindo aquela velha máxima que não fazer um mau negócio é um ótimo negócio, se a ficha técnica e essas expectativas não estiverem alinhadas, então a coisa morre logo por aí. Tem a vantagem de não criar perturbação na empresa, tem a vantagem de não criar perturbação no empresário e, portanto, muito antes do potencial investidor ou comprador estar a ser mais intrusivo na empresa, não é? Convém que estas regras estejam todas elas definidas. E quando nós falamos do corporate governance, estamos a falar de coisas tão simples como reporting, que é uma coisa que é muito simples para todos nós, mas se nós estamos sozinhos, enfim, fazemos o reporting, o Pedro faz o reporting ao Raposo quando está ali no sinal de trânsito parado e resolveu o assunto, mas se é o Pedro com o Tiago, já é uma coisa diferente, não é? Já tem que fazer um papel, já tem que passar informação, até porque o Tiago, por natureza, não vai estar na empresa, não conhece o negócio, não é? Temos uma particularidade engraçada, nós temos vários tipos de operações, mas distinguindo logo pela natureza, porque depois a forma como o negócio corre é muito diferente. Imaginem, eu gosto sempre de separar entre os compradores ou os investidores que percebem do negócio e os compradores ou os investidores que não percebem do negócio. Não é? Por natureza, se não percebem do negócio, agora deviam retirar aí a gravação, porque nós temos uma série de clientes fundos, mas pronto, por natureza os que não percebem do negócio são os fundos. Tens os Excel, fazem aquelas coisas todas e aquilo funciona sempre maravilhosamente, sobretudo quando é feito de baixo para cima, não é? Mas não percebem do negócio. Não é? Eu lembro que há uns anos estávamos a fazer uma operação e tínhamos aí uma grande empresa de consultoria e os tipos fizeram uma análise fantástica. E no final, o negócio não se fez, e no final estávamos ali a um jantar a comemorar, o negócio não se fez e o tipo da consultora diz ao nosso cliente assim, você, parabéns, você tem um negócio espetacular. E o nosso cliente vira-se para ele e diz assim, olha, eu não sei como é que você percebeu isso. Não, mas assim, meio resto, como é que percebeu isso? Não. Você houve uma informação que você precisava de perceber, eu tenho muito estoque. Você houve uma informação que você precisava de perceber para saber se o meu negócio era fantástico ou não, que tinha a ver com os números dos pares de sapatos que eu tinha. Se eu tiver muito estoque, sapato de senhora, número 45, aquilo são bons. Se tiver número 35 a 37, aquilo é uma coisa boa. E se tiver sapatos de homem, número 35, é uma desgraça. E se tiver um 42, 45, e nós somos um bocadinho maior, é uma coisa fantástica.
E, portanto, isto para dizer o quê? Nas entidades que percebem do negócio, temos depois os nossos concorrentes. E a abordagem é completamente diferente. Repare, a abordagem, logo aqui, nesta definição, nós já sabemos que um institucional, um fundo, como não percebe tanto do negócio, vai querer mais reporting, vai querer eventualmente ter um CFO, vai querer ter covenants, ou seja, aqueles mecanismos em que eles olham para os balanços, para as contas e percebem se a gente passou uma linha vermelha ou não para poder intervir. Se nós tivermos uma entidade que percebe do negócio, que é um concorrente nosso, ele não vai fazer nada disso. Ele às tantas já conhece melhor a nossa empresa do que nós. Ele sabe o que é que vai aplicar. Mas aí temos de estar preparados para termos alguém mais intrusivo na gestão. E isso pode ser uma coisa que nós não queremos. E, portanto, esta definição no início, que tem a ver com aquilo que nós queremos. Porquê é que nós queremos que alguém entre na nossa empresa? Queremos que alguém entre na nossa empresa só porque precisamos de dinheiro? Não vale a pena. Vão ao banco, é mais barato do que termos alguém a comprar capital, tipicamente, é assim, fica a dar nota, mas funciona melhor. Queremos alguém para nos ajudar a fazer crescer um negócio e depois à frente o vender num todo com uma mais-valia simpática, sim senhor, os fundos são fantásticos. Temos alguém que tem um conjunto de sinergias que vai potenciar o crescimento para além do dinheiro, ótimo, também podem ser bons. Queremos alguém que nos coloque no mercado, que tem o know-how da venda e que potencie o valor final, fantástico. Mas esta decisão é algo que nós temos de saber logo à cabeça. E aí há uma coisa que eu digo sempre aos clientes, corremos o risco de ficar sem audiência agora, mas que é estar preparado para vender a totalidade do seu negócio. E quando nós estamos a falar de mecanismos de entrada de fundos ou de mecanismos de entrada no capital, tipicamente, se as coisas correrem todas muito bem, nós vamos a 5, 8 anos, 7 anos vender um negócio. Não é? E essa é a primeira coisa que é preciso desmistificar. Esta não tem a ver com o papel, esta tem a ver com aquela história que nós dizemos assim, bem, entre aqueles tipos do fundo, a gente convive aqui com o dinheiro deles, sempre vamos fazer crescer e daqui a 5, 6 anos recompramos isto e tal. Só acontece quando as coisas correm mal. Quando correm mal, depois também não há dinheiro para comprar. E, portanto, corre duplamente mal. Portanto, esta formatação inicial, por isso é que eu digo, quanto mais cedo eu conseguir definir as coisas, estas regras do corporate governance, as regras das saídas, do exit, aquilo que cada um vai fazer, aquilo que eu tenho de assegurar, mais cedo eu sei se tenho negócio ou não. E isso é fantástico. Por duas razões. Primeiro, porque posso em determinado momento estar tão envolvido num negócio que já vou fazer um negócio que não era um negócio que eu queria. Essa é a pior delas todas. A segunda, porque pode ser uma perda de tempo e um desgaste que inclusivamente, e muitas vezes nós não pensamos isto, desvaloriza a empresa. Porque por muito que nós, já falámos nisso, ou vamos falar sobre isso, tem a ver com as regras da confidencialidade, mas por muito que nós tentemos, costuma-se dizer que a melhor forma da gente ter um segredo é não contar a ninguém, não é? É a melhor forma. Basta haver duas pessoas para haver a possibilidade de saber. Não há nada pior para uma empresa no mercado do que a ideia de que ela falhou um processo de venda ou de entrada no capital. Não é? Pedro Raposo, Já percebi, eu sei que já percebi, mas espero que me gostasse a palavra. Não se cedeu não, mas tocou numa questão muito importante, que é a questão da confidencialidade, que é, eu diria que é crucial num processo de venda total, mas mesmo num processo de abertura de capital, é muito importante. E que se não for acautelado, pode trazer uma série de consequências negativas para a operação da empresa, não só. Bernardo, pode-nos dar algumas dicas acerca da questão de confidencialidade, como é que ela deve ser acautelada e quais as implicações num processo? Eu ia puxar aqui um bocadinho atrás, aproveitando aqui alguns dos pontos que o Pedro falou, que tem a ver com esta visão clara do caminho que se tem pela frente quando se começa um processo desses. E seja pela dureza, entre aspas, do processo, seja pelas variações, seja por aquilo que se vai encontrar depois de concluído e depois de passado algum período após a conclusão disso, nomeadamente o exit ou aquilo que foram as perspectivas de saída ou de reforço no momento da contratação. Até por este contexto todo, o termos aqui apoio profissional, eu sei que parece puxar a brasa à nossa sardinha, obviamente, e é, de certa forma, mas é também passar uma visão muito clara daquilo que estes temas obrigam. Para já o tempo obriga a um foco grande no tratamento desta temática, por todas as razões que falamos, ou seja, distração daquilo que era o objetivo principal, distração daquilo que é o foco do negócio, logo perder-se valor, porque estamos a tratar da negociação, o fazer as duas coisas em simultâneo e perder aqui a capacidade de gerir esse processo
a objetividade que merece. E depois o tema do sigilo. O tema do sigilo tem aqui um contexto muito objetivo, que é, simplificando, quando estamos a falar de PMEs, normalmente, quando se vai ao mercado por uma questão estratégica, vamos falar com concorrentes, fornecedores ou clientes. Porque são aqueles que terão um interesse mais direto daquilo que é o negócio, por uma questão de crescimento, de estratégia de alianças ou de crescer até na própria cadeia de valor. E, portanto, o tratamento disto até no momento anterior, isto é complexo. E, portanto, saber-se do mercado que uma empresa estará à procura de capital, não tendo um enquadramento adequado, vai mexer sempre com um conjunto de parceiros de negócio que nós temos, que pode prejudicar e prejudica imediatamente aquilo que é o valor da empresa. E, portanto, o sigilo e o tratamento destas questões, do ponto de vista profissional, é altamente relevante. Depois, o processo que há pouco falavas, que também exige este foco, ou seja, estamos a falar de processos que obrigam a uma avaliação da empresa, tratar bem quais são as oportunidades que existem, termos um plano B seja plano B de parceiro, comprador-vendedor, ou um plano B para caso isto não aconteça, como é que vamos dar seguimento à estratégia da sociedade. Tem a ver também com a parte cultural, que tem que ser muito bem antecipada, ou seja, a afinação entre as pessoas, entre os parceiros é relevante. Muitas vezes uma aliança mal conduzida ou conduzida com o parceiro errado, usando a analogia do Pedro, quase como aos casamentos, não tendo aqui o ADN adequado e as regras bem definidas, o que acontece a seguir é uma dilapidação do valor da sociedade ou a perda de um conjunto de ativos, nomeadamente pessoas, que ajudam ao valor da sociedade e podem não conviver bem com aquilo que é a relação cultural que se possa estabelecer a partir daqui. São temas às vezes mais, eu diria, menos tangíveis do que aquilo que estamos normalmente habituados. Normalmente falamos sempre em processos muito de avaliação, um tema muito financeiro, um tema de mercados que obviamente são relevantes, mas este contexto todo relacional, cultural de quem entra, as regras societárias e tudo aquilo que é o contexto que a organização, o que é que vai resultar daqui. Tipicamente pensa-se que 1 mais 1 vai ser igual a 3, mas se não forem calculadas estas regras todas, seja de processo, seja de sigilo, seja de objetividade e sobretudo de um alinhamento cultural muito relevante, o 1 mais 1 vai ser igual, se calhar, a 0 ou a menos 1. Isso tem que haver essa preocupação. Isto, há pouco o Pedro Raposo e o Bernardo também tocaram neste tema, falaram, também o Tiago, há uma saída, há um exit, quando há uma entrada de um investidor, de uma capital de risco, de um private equity, há um exit supostamente definido no horizonte temporal, 5, 7 anos, depende um pouco do tipo de operação. Pedro Raposo, diga-nos o que é que pode partilhar com os empresários por forma a evitar mais surpresas no momento do exit? O que é que deve estar pensado, acautelado? Ainda há pouco falando na questão do antecipar, mas era o antecipar ainda antes do início da relação entre empresários e investidores. Agora é no final da relação, não é? Não, mas começa no início da história, porque, como eu dizia, as coisas não são como é que as coisas como começam, como acabam. Há pá, aí uma coisa qualquer que... Não, voltamos aqui à história do início. Vamos lá. Um investimento é uma relação de expectativas. A expectativa de quem tem a empresa e abre o capital a um terceiro, e a expectativa de quem lá mete o dinheiro, que obviamente quer ganhar dinheiro, não há aqui, ou quer aumentar o seu mercado, se for uma entidade. Mas vamos agora focar-nos aqui nos investidores mais institucionais e nos fundos, e obviamente o serviço e o compromisso que eles têm para com os clientes, com os investidores deles é ganhar dinheiro, não há aí grande novidade sobre isso. Vão utilizar o know-how, o skill, a arte do bem fazer de um empresário, que nós tipicamente chamamos de um empreendedor ou promotor, e vão pôr ao serviço dele um conjunto de valores que vão permitir aumentar o seu negócio e aumentar a rentabilidade do mesmo e depois valorizar. Aqui tudo começa, curiosamente, no business plan inicial, não é? Porque é a expectativa que eu gero ao meu investidor que vai determinar quais são as condições de saída. Eu disse ao meu investidor que tinha ali um negócio fantástico, com uns 5 ou 6 ou 10 milhões dele, iria multiplicar a EBITDA ao longo dos próximos 5 anos, vezes 15. Ficam surpreendidos, eu já vi coisas destas. A acontecer já é mais difícil, mas business plans desta, é óbvio que eu,
investidor, vou dizer assim, é pá, fantástico, com uma valorização destas, que eu já sei que não vai acontecer, porque provavelmente não vai acontecer, eu vou-lhe oferecer, atingindo este resultado, um prémio fantástico na saída. E, portanto, olha, até lhe vou dizer o seguinte, eu vou meter 5 milhões nisto, isto significa que a empresa hoje em dia vale 10, imagina para fazer aqui uma conta daquelas que os advogados sabem, que tem de ser contas simples, como sabem, uma conta de subtração a meio, e, portanto, eu meto 5 milhões, a empresa vale 10 milhões agora, você aumentou o EBITDA para 15 vezes, isto segundo as minhas contas dá 150 milhões, epá, olha, eu até digo o seguinte, se isto passar dos 30 milhões de EBITDA, eu dou-lhe 90% do resultado da venda. Espetacular, já sabemos todos como é. E já temos um problema na saída, que é um problema de expectativa. A forma como nós definimos a saída tem de estar relacionada com o momento da entrada. Porquê? Porque ninguém aceita valorizar na saída de forma diferente da valorização da entrada. Portanto, se eu tenho uma valorização da empresa na entrada mal feita, vou ter um problema na saída. Portanto, é preciso, no momento inicial, esteja bem definido, para o momento final estar bem, e depois, há aqui algumas ferramentas que os empresários podem usar. Eu posso dizer assim, tá bem, você sabe, mas como é você que vai gerir o processo, eu tenho aqui, estabeleço aqui um floor, um valor mínimo pelo qual eu também saio consigo. Porque no momento em que eu tenho um institucional a entrar em determinada altura, provavelmente quem vai comprar a seguir ou é um fundo maior, já é mau sinal, ou é um player no mercado, não é? Eu agrupei aqui, imagino, 50 supermercados em Portugal, que eram 10 empresas diferentes, cada uma tinha 5, e agora vendia uma rede alemã fantástica que se queria instalar em Portugal. Alguém percebe o negócio? Eu, empresário, posso dizer assim, olha, quero, e essa entidade vai querer comprar 100%, vai querer comprar parte do fundo e vai querer comprar a minha parte. E eu digo assim, olha, nessa altura, eu vou estar obrigado a vender provavelmente, e quero ter um floor, quero ter um valor mínimo que eu quero receber, posso estabelecer isto contratualmente. Resposta do outro lado, se eu tiver um floor, do outro lado vão dizer assim, bem, você quer ter um floor, mas vai ter um cap, que significa que a sua valorização também vai ser no máximo, eu dou-lhe por contrapartida uma garantia de valor, e você, por contrapartida, vai ter um limite de valorização. Essa é uma regra que às vezes dá alguma segurança aos empresários. A outra regra tem a ver com os direitos de preferência. É muito, cada vez mais incomum os fundos aceitarem direitos de preferência. Porquê? Porque o direito de preferência acaba por ser uma limitação no mercado. Muitos fundos dos nossos clientes não aceitam ir comprar empresas que tenham direito de preferência. Porquê? Porque vão estar a investir em due diligence, vão estar a investir em equipes legais, vão estar a investir em equipes que fazem os business plans, entidades como a Unit, como nós, como o banco, e depois no final do dia eles fazem uma proposta e o promotor diz assim, não, eu tenho direito de preferência, olha, esse valor fica para mim. E eles ficam com aquele custo todo. E, portanto, muitas vezes nem aceitam entrar nestes processos só houver um direito de preferência. O que é que os empresários podem fazer? É uma coisa chamada right of first refusal, que é, no fundo, garantir em determinada altura um preço mínimo. Ou seja, antes do meu investidor ir ao mercado, porque é tipicamente ele que vai, e faz sentido que seja ele, porque ele é que é o profissional destas coisas, eu faço uma oferta. Digo assim, olha, meu amigo, você vai ao mercado para vender tudo, mas eu, para mim, a empresa vale X. O que é que isto significa? Significa que ele só vai ter liberdade de vender a parte dele e a minha acima deste valor e eu, nesse momento, garanti o tal floor que eventualmente não existia na negociação. Essa é uma outra regra. Fundamental, do ponto de vista do produtor, é assegurar que, independentemente do investidor, por vezes é profissional e, portanto, o promotor tem todo o interesse em ser ele a avançar com o processo de venda, mas garantir que ele está em perfeito conhecimento daquilo que são os vários passos do processo de venda. Já nos aconteceu várias vezes os fundos fazerem um processo de venda e depois o promotor, que já estava a pensar que ia sair, ser surpreendido por outro investidor institucional que diz, bem, é isto, mas o senhor fica cá. E eles já não querem ficar. E, portanto, e ficam ali com uma obrigação. Para isto, há também um conjunto de cláusulas que nós criamos tipicamente, são as tags e as drags, não é? Cláusulas que obrigam o próprio investidor a vender acima de determinado valor, o que me dá a mim, promotor, alguma capacidade de influenciar o processo de venda, ou cláusulas que obrigam, no caso de uma venda parcial, a que essa venda seja realizada e eu também faça um encaixe. Portanto, eu diria que estas são aquelas regras fundamentais para nós assegurarmos, do ponto de vista do promotor, que o processo
de transmissão não é um dado consumado e que não tem capacidade de influenciar. Pedro, mais uma vez obrigado pela intervenção. Tiago Sequeira, queres-nos acrescentar aqui mais algumas coisas que se passam em situações de governance Olha, e várias. alterações que existem falámos já aqui no início da relação e no final também, mas se calhar não falámos muito durante a relação, não é? Acrescentar aqui algumas notas. Olha, antes de mais, só começar com uma nota, eu, enfim, sendo aqui o mais novo e não sendo casado, eu não sei se fico assustado ou se fico entusiasmado por implementar uma estrutura de governance quando a comparam um casamento, não sei. Portanto, fico à espera depois do vosso aconselhamento relativamente a esse tema. Mas, para dizer o quê? Só indo aqui a alguns pontos rápidos que o Pedro também passou por eles. Mas relativamente aqui à questão da forma como os investidores e o tipo de investidores que vai olhar para este processo e vai olhar para esta empresa. Um modelo numa estrutura de corporate governance é de facto relevante, tanto mais, ou seja, começando até num período prévio a este processo. Ou seja, eu sou um investidor com um perfil mais estratégico ou mais financeiro, mas se eu olhar para uma empresa que tem já regras claras e definidas e uma separação natural entre aquilo que é os acionistas, os proprietários da empresa e a operação da mesma, ou seja, em que se os acionistas ali amanhã não existissem, a empresa continuava a funcionar, isto evidentemente, e também com a garantia que eu sei que o que os acionistas estão a fazer, acima de tudo, é controlar e garantir que tudo corre bem. Isto, evidentemente, é um conforto para quem estiver a analisar esta informação, porque sabe que, da mesma forma que os donos das empresas estão a exigir que as equipas estejam a preparar a informação para que eles possam analisar e ir controlando o caminho e perceber se a estratégia que foi definida está a ser concretizada ou não, é a mesma informação que estas novas entidades também vão ter acesso. Portanto, isto é desde logo um ponto a favor enfim, há vários estudos empíricos que mostram isso mesmo, que os investidores por norma atribuem um prémio de valorização a estas empresas que têm boas práticas de governance versus empresas que têm práticas de governance mais deficientes, chamemos-lhe assim, e tipicamente, ou seja, como há uma maior incerteza naquilo que é qual é que é de facto a efetiva qualidade da gestão, ou qual é que é o efetivo contributo da gestão para o sucesso da empresa, qual é que é o nível de detalhe da informação financeira e contabilidade que nós temos. Portanto, se eu não tenho tanta informação, eu vou-me proteger, eu enquanto investidor vou-me proteger e vou reduzir o preço que estou disponível para pagar. Depois, relativamente, se for um investidor com um perfil estratégico, como o Pedro disse, tipicamente vão ter maior intervenção na própria gestão da empresa, porque eles são especialistas no setor. Se eles virem uma empresa que está completamente montada, que não depende de um acionista, para eles é perfeito, porque eles entram na empresa e a empresa não vai parar simplesmente porque os acionistas deixam de estar lá. Se for um investidor com perfil financeiro, o cenário também é positivo, porque, no fundo, o financeiro vai precisar de alguém que se perceba do seu negócio, vai precisar de um parceiro para gerir aquele negócio e, portanto, vai ver no acionista fundador daquela empresa a pessoa certa para definir em conjunto uma estratégia conjunta do negócio e que seja, no fundo, alguém que seja mais estratégico, pense mais estratégia e não tanto execução no dia-a-dia, e dê este apoio ao investidor e depois então na elaboração do plano de negócios, que tipicamente depois até são feitos de forma conjunta e depois será com base nisso que se fecharão as negociações, pronto, e os termos da mesma. Portanto, é neste ponto aqui que de facto pode fazer bastante diferença o tema do corporate governance e como dizia há pouco, quer dizer, nós podemos estar a falar de algo tão simples como, se você é uma empresa
de dimensão bastante reduzida, mas só o facto de eu formalizar uma administração que inclua um membro independente, alguém de fora, pode ser quase um conselheiro, mas alguém que tenha um papel de pôr aqui um bocadinho o dedo na ferida, de ir testando, perceber se as coisas estão a ser bem feitas ou não, isto acaba por ser um conforto para quem também tiver a olhar de fora para o negócio, porque sabe que a empresa também tem essa preocupação no dia-a-dia. E depois isto vai fazer diferença quando estamos a falar das relações com estes investidores quando entrarem na empresa. Portanto, situações clássicas que investidores encontram quando investem numa empresa. Por exemplo, primeira decisão, vamos contratar, ou podemos, não é uma permissão, mas pode ser, por exemplo, vamos contratar então uma equipa de gestão profissional, ou pelo menos para algumas áreas, por exemplo, uma área comercial, vamos contratar agora aqui uma pessoa com não sei quantos anos de carreira focado em vendas em determinado mercado, vamos contratar esta pessoa, vamos contratar enfim, alguém para operações também com muitos anos de experiência. E muitas vezes o que acontece é que o empresário que habituou-se durante anos a fazer um pouco disto tudo, pode ter aqui uma sensação de perda de controle ou até às vezes coisas mais sensíveis como uma própria crítica ao seu próprio trabalho. Portanto, quase até levar a mal do ponto de vista pessoal, que há ali uma desconfiança ao trabalho do empresário. Este é claramente um tipo de exemplo que, havendo já uma estrutura de corporate governance montada por trás, este tipo de temas para o empresário, pelo menos a mentalidade dele, já haverá uma abertura de espírito para este tipo de situações, porque percebe perfeitamente aquilo que é controle e aquilo que é gestão do dia-a-dia. Outro tema muito comum, por exemplo, discussão de remuneração variável. Há inúmeros casos acho que sabemos todos, acho que quase só a gente há de conhecer um caso pessoal, até que nem que sejam familiares, se calhar até ter uma empresa e enfim, tem um equipamento que tem equipamento com 10 anos precisa de investimento, mas com certeza que a máquina que conduz, se calhar foi comprada naquele ano e é o melhor e o topo que pode existir. Portanto, a forma como o empresário muitas vezes trata os ativos e os recursos da empresa para seu proveito, isto também pode ser, ou seja, o próprio empresário pode ter disciplina de criar regras para saber como é que a remuneração variável é distribuída ou não durante cada ano. Só pode ser distribuída se forem cumpridos determinados resultados, ou só pode ser distribuída de uma forma diferida durante determinados anos, tem que manter algum nível de solidez da empresa, não pode distribuir. Portanto, se o próprio empresário criar estas regras internamente, quando entrar este novo investidor, também já não será um tema esta discussão. Pode haver uma alteração na forma como a remuneração é distribuída, mas já não é um tema novo. Portanto, também já não vai causar celemas. E por fim, eu acrescentaria só o tema das relações familiares. Ou seja, um dos pontos também muito importantes de corporate governance é garantir a adequação da administração, ou seja, que de facto tem capacidade para estar naqueles lugares. E nós sabemos que, evidentemente, nas empresas familiares acaba por também haver alguma tendência por algum nepotismo, no sentido em que eu vou colocar pessoas da minha família nos cargos de direção, porque eu sou o dono da empresa e é a minha família e é assim. Isto não tem que mudar, ou seja, eu posso manter um controle da minha família sobre uma empresa, mas eu posso definir regras de como é que podem aceder a esses lugares. Eu posso simplesmente dizer que, para chegar a um cargo de direção, um elemento da família tem que ter 5 anos de experiência numa empresa que não relacionada com uma empresa familiar, uma empresa de família. Tem que ter uma experiência internacional, por exemplo. Tem que ter um mestrado. Tem que ter Portanto, eu posso criar estas regras de forma a que consiga garantir que haja uma adequação destes membros nestes cargos de grande importância. E uma vez mais, eu posso depois também criar paralelamente, que é algo que não é muito comum em Portugal, acontecem com algumas empresas, algumas PMEs já com PMEs, que enfim, PMEs europeias, em Portugal claramente médias, grandes empresas, que acabam por constituir conselhos familiares que elas próprias definem
como é que os membros da família podem fazer parte da empresa, por exemplo, definir como é que a família vota em Assembleia Geral, ou que ordens é que vai, no fundo, transmitir aos administradores que representam a família em termos de distribuição de dividendos, que eles podem simplesmente pôr, eu posso, uma família, posso pôr como objetivo, eu tenho que receber X% de dividendos ou uma porcentagem de dividendos por ano. Pronto. E a empresa tem que ter isso como objetivo. Portanto, mas eu posso constituir estas assembleias familiares e criar estas regras. Tudo isto são formas de aumentar a transparência e quando eu junto alguém à empresa, quando eu junto um novo investidor, das duas uma, ele pode não, ele sabe pelo menos logo as regras, ou as aceita, ou não concorda e faz propostas de alteração, mas pelo menos não vai haver a situação que é, chega à empresa e depois então é que vai ser implementado tudo isto. E isto evidentemente causa muitas vezes atritos, tensões naquilo que são as relações entre estas entidades e pode não acabar bem, ou seja, e depois então todas aquelas cláusulas que o Pedro estava a falar há pouco podem ser utilizadas não de uma forma, se calhar, que o espírito inicial ou que previa, mas portanto, se estes temas não são todos discutidos de uma forma inicial, se forem todos discutidos, estes processos que correm têm tudo para correr bem, porque estão todos alinhados para crescer o negócio e é com isso que todos vão beneficiar. Se estes temas são escondidos, se não há transparência na forma da partilha da mesma, se há uma ideia de não, eu vou enganá-lo e vou conseguir negociar melhor isto do que o outro, tipicamente as coisas não vão correr bem, porque existe um conjunto de cláusulas precisamente para proteger comportamento desviante. E, portanto, isto é essencial para um processo de sucesso. Tiago, obrigado pela partilha de informação e de experiência. Tentando cumprir aqui com o nosso calendário, temos agora tempo para as Q&As e tenho aqui uma primeira questão, que vem de Filipe Cardoso e que diz assim: gostava da opinião do painel para a empresa e acionistas em relação à distinção entre a abertura de capital pela via privada, fundos de capital de risco, investidores industrial, etc., ou pela via dos mercados públicos, tornando-se uma sociedade aberta. E o impacto a nível de governance, se existe uma diferença significativa. Quem é que quer responder esta questão? Posso responder? Força, Pedro. Claro que existe. Vamos lá ver. As boas práticas dizem claramente que antes de se fazer uma dispersão de capital em bolsa faz sentido fazer um private placement, porque há aqui este choque que o Tiago referia aqui relativamente à entrada de um terceiro, não é? Eu continuo a dizer, isto há de ser mais ou menos, eu nunca vivi sozinho, mas há de ser mais ou menos a mesma coisa que um tipo viver sozinho durante 10 anos e depois aparecer ali alguém em casa que abre os stores de manhã às 8 da manhã e que nos diz para fazer coisas. Oh Pedro, eu peço desculpa, acho que depois nós podemos partilhar experiências sobre esses mais pessoais e acho que depois fica tudo mais claro este tema do corporate governance. Aquilo que vai acontecer é que tu provavelmente não irás casar, embora já tenha quase mas independentemente disso, mas a lógica é mais ou menos esta. O problema, agora imaginem, seguindo aqui esta imagem, vocês viverem sozinhos e aparecer-se lá uma pessoa em casa que vos manda fazer coisas, imaginem que apareceram 100 tipos lá em casa que vos mandam fazer coisas. A quem vocês ainda por cima têm de pagar, que ainda é mais chato. O problema da dispersão em bolsa, o céu é o limite, não há dúvida nenhuma, não é? Quando nós olhamos para as valorizações das empresas, quando olhamos para a forma delas fazerem um fundraising em bolsa, etc. Agora, o problema, comparando com private placement, é que efetivamente é diferente eu gerir um stakeholder, que é um investidor que está comigo e que tem um conjunto de regras, e ter de gerir um mercado. Até porque o mercado, como todos nós sabemos, tem um conjunto de razões que a própria razão às vezes desconhece e que se torna muito mais difícil de gerir do que eu ter uma reunião com alguém que está, quando a coisa não está a correr bem. Portanto, é mais complexo. Eu diria que é bom a empresa preparar-se primeiro num determinado estádio e depois passar para o outro. Depois há uma questão de custo. Não há dúvida nenhuma que o custo, e quando eu digo o custo, não é o custo da custódia das ações, não é o custo da Euronext, não é nada disso. É o custo de eu ter pessoas na minha organização para tratar da disponibilização da informação regulatória.
que é um custo muito significativo. Nós hoje em dia temos relatórios trimestrais, temos informações ao mercado, são coisas complexas, que são completamente diferentes de uma checklist em Excel que um fundo me dá e diz, olha, no final do mês quero isto. Não. E, portanto, isto tem um custo ao nível da estrutura que é significativo. Portanto, é evidente que o custo é completamente diferente, é evidente que o nível de obrigações são completamente diferentes. Eu acho claramente que uma empresa para fazer dispersão de capital tem que ter um nível de maturidade que não está acessível à maioria das empresas num estágio inicial, claramente. Pedro, isso numa ótica de custo de oportunidade, mas temos aqui uma questão que também é relacionada com os custos e o processo de abertura de capital, que é quais os custos de um processo de abertura de capital e qual a sua duração aproximada. Eu diria que se calhar, Bernardo, és a pessoa indicada para responder esta questão. Ora bem, os custos associados têm muito a ver com a lógica de serviço que possa estar aqui associada. Na prática, nós estamos aqui a falar sobretudo ao nível do aconselhamento e não pura e simplesmente na transação ou no brokerage, que é a forma mais transacional da questão do M&A, mas sobretudo no aconselhamento. Normalmente há aqui um conjunto de FIIs, obviamente tem que ser assegurados, mas sobretudo porque implica um conjunto de tarefas e de serviços que ajudam à preparação do ativo para a venda, para a abertura do capital e depois para assegurar a negociação. Seja do ponto de vista consultoria, como nós fazemos, seja do ponto de vista jurídico, como trata o Pedro na PRA, etc. Portanto, há aqui sempre custos associados. Eu queria só rever aqui, aproveitar também para dar mais uma nota em relação ao contexto, ou seja, de facto, estamos numa fase em que as empresas estão com um nível de sofisticação e de disponibilidade por diversas razões para abrirem capital. Há de facto algum excesso de liquidez no mercado de players não necessariamente ligados aos setores de atividade, mas de investidores e fundos. Portanto, eu diria que apesar de tudo são características positivas e momentos interessantes. Desde que bem aconselhados e as regras bem definidas, e obviamente toda a analogia em relação ao tema de casamento faz todo sentido, ou seja, nós não podemos confundir negociação com opacidade, e normalmente a opacidade nesses processos é complexo, porque paga-se mais tarde, como já alertou o Tiago e alertou o Pedro, que é confundir a negociação, os instrumentos para negociar, para valorizar o nosso ativo, através de falsear informação, ou a questão da expectativa, que também é altamente relevante, mais uma vez na analogia que temos usado aqui ao longo desta hora de conversa, que é o excesso de expectativa, o excesso de promessa, a falta de transparência, e confundir tudo isto com instrumentos de negociação é prejudicar logo a conclusão deste processo. Depois vem aqueles temas particulares das PMEs, sobretudo familiares. A discricionariedade completamente legítima em empresas que têm um sócio-gerente ou um familiar à frente do negócio e alguma discricionariedade na gestão, sobretudo na gestão financeira da sociedade, mas esta transição para poder ter alguém a bordo obriga a preparar melhor a sociedade. E tudo isto eu estou a dar estas diferentes dimensões, sobretudo para reforçar a necessidade de haver aqui um conjunto de parceiros de aconselhamento, seja do ponto de vista jurídico, como eu dizia, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista estratégico e económico, porque são processos complexos, estamos a tratar muitas vezes, e estou-me a pôr muito do lado da empresa que abre o capital ou que está a vender a sociedade. Estamos a pôr aqui, para além do ativo concreto e objetivo, estamos a pôr aqui, como o Tiago dizia logo no início, 20 anos de investimento, de suor, da família, etc. O conhecer bem estes processos por dentro e, sobretudo, conhecer muito bem como funcionam as PME é a forma certa de podermos ajudar as empresas nestes processos. Não podemos transformar isso só num processo simplesmente porque há ativos, e mais uma vez, não querendo prejudicar parte da plateia possa estar ligada aos fundos, não pode ser numa lógica sempre de push, ou seja, há dinheiro, vamos ao mercado forçar aqui relações e casamentos forçados. Quando digo forçados é criar aqui um conjunto de expectativas de liquidez que depois vai haver, mais tarde, um reflexo negativo disto tudo. Tem que ser sempre muito numa lógica da PME para fora, por uma razão estratégica, por uma razão do plano que tínhamos, há necessidade de abrir aqui isto tudo. E, portanto, termos aqui parceiros que conhecem como é que funcionam, conhecem muito bem as idiosincrasias e as culturas, ou a cultura das PME, é crítico para podermos conduzir este processo, a definição de regras atempada e o apoio correto na negociação.
voltando à tua questão e para terminar, obviamente tem FIIs, normalmente na Unit cobramos sempre uma avaliação para aquilo que é, para percebermos bem e para balizarmos. O Pedro falava da ficha técnica e passa muito por aí, quais são as expectativas e os valores que isto faz sentido. Nós podemos, mais uma vez, eu dizia, o tema do suor e do sacrifício, é importante mais para contorno, mas feliz ou infelizmente o suor não é pago aquilo que é o valor da sociedade. E esta parte da definição da expectativa de valor é relevante. Depois pode obrigar aqui a alguns ajustes, alguma melhoria, alguma, mais uma vez, uma preparação da noiva, não é um embelezamento artificial, uma preparação da noiva para este processo é muito relevante para lhe dar esta profissionalização, esta estruturação, para que dois lados diferentes do negócio possam ter aqui um match adequado, que falem a mesma linguagem, criem as regras de convivência e se possa partir aqui para a negociação. E, portanto, são processos demorados, complexos, mas perfeitamente fazíveis. Não é um setor que em Portugal tenha muita intensidade, estamos a falar de 100, 200 casos e por ano, e misturado aqui com alguns setores que eu diria que não demonstram aquilo que é a realidade dos setores da atividade económica em Portugal, mas é verdade também hoje assiste aqui alguma movimentação na área da saúde, por razões eu diria óbvias, mas é um setor que tem tido aqui bastante agitação, procura de ativos, nomeadamente para crescer e ganhar dimensão, para ganhar cota. O setor do turismo também, mais uma vez, numa lógica de reorganização e preparar-se, calhar, para uma nova lógica de oferta para o mercado que este setor terá que ter. E depois também no nosso setor tradicional exportador, que também, mais uma vez, numa lógica de ganhar dimensão, otimizar custos e ter aqui um conjunto de parcerias que permita no mercado internacional ser mais forte, tem também assistido aqui a uma movimentação interessante e portanto, que eu acho que vale a pena olhar para isso. Obrigado, Bernardo. Bem, nós estamos na fase final desta sessão. Foram dados uma série de inputs na esfera empresarial e também com uma analogia simpática para a esfera pessoal e dos casamentos. Eu pergunto se mais alguém queria dar aqui algum input nestes últimos minutos que temos. Tiago, Pedro? Eu não resisto a concluir ali, o Bernardo fez ali uma conclusão perigosa, que é a profissionalização da noiva, que é uma coisa terrível. Mas não há dúvida nenhuma que é assim uma coisa que... Preparação... Não, não, mas há uma coisa que é importante. Eu acho que todos nós devemos pensar sempre um bocadinho nisso. O trabalho de casa, isto é aquilo que é a nossa atividade, a minha atividade, a do Tiago, a do Bernardo, não é diferente da atividade de qualquer uma das pessoas que nos está a ouvir. Quando nós somos mais profissionais, fazemos bem o nosso trabalho, estamos mais preparados, conseguimos atingir melhores resultados. E no fundo é isto que estamos a falar. Porque o objetivo do lado de lá pode não ser tão declarado, mas vamos lá ver. Quem quer vender um negócio, quer vendê-lo da melhor forma possível. E quem quer comprar da melhor forma possível. E isso significa que há aqui um interesse de pagar mais ou de pagar menos. E de receber mais ou receber menos. E, portanto, aquilo que eu muitas vezes digo aos nossos clientes é: vocês têm de se preparar para este negócio da mesma forma que se preparam para a nossa atividade do dia a dia. Como nós sabemos hoje em dia, qualquer atividade é muito complexa, existe muito suor, exige muita preparação, exige um conhecimento profundo daquilo que é o mercado. E estas operações têm os mesmos requisitos. Portanto, quanto melhor preparada tiver a empresa, quanto melhor preparado tiver o empresário, quanto mais informação ele tiver, quanto mais arestas ele limar a tal preparação da noiva. Porque há coisas que às vezes nos surgem, por exemplo, numa DD, que a gente olha para elas e diz: mas isto era só fazer um papel, porquê é que não fizeram um papel? Não está feito o papel, e o papel significa uma contingência de uma multa que pode chegar a 100 mil euros, se for ambiental, uma coisa do género, e lá está o nosso cliente a ter de deixar no escrow account 100 mil euros ou 50, quando não era necessário. Portanto, é preparação. Este tipo de atividade é igual a todos os outros. Existe sacrifício, conhecimento, preparação,
E isso é aquilo que tem de existir. Às vezes, na venda das empresas, as pessoas pensam todas um bocadinho como na construção civil, todos nós construímos uma casa, mas às vezes aquilo corre mal. Os custos derrapam, os empreiteiros falham, enfim. E isto é a mesma coisa. Portanto, quanto maior o profissionalismo, quanto maior o trabalho, a preparação que for feita previamente, melhor. Até porque lá está. Se o Bernardo avaliar a empresa e chegar à conclusão que aquilo que o mercado vale pela empresa, que nunca é o valor que nós damos à nossa empresa, aquilo que o mercado valoriza pela empresa, não faz sentido para se progredir com o processo. É fantástico. Poupou-se tempo, poupou-se desgaste, poupou-se muito dinheiro. E, portanto, a preparação eu acho que é sempre aquilo que eu acho que deve ficar. É preparação, definir bem as ideias para depois correr bem. Ou não correr, o que às vezes já é correr muitíssimo bem. Se me deixar, são 30 segundos, não roubo mais tempo e depois podemos... Força, Tiago. Não, só gostava de deixar aqui uma última nota, que é, nós falámos já enfim, noutros eventos, convosco também, de Unit, nós já falámos várias vezes do tema da capitalização e da importância do mesmo, e na minha opinião, honestamente, acho que corporate governance é provavelmente daqueles temas que as pessoas pensam que capitalização é falta de dinheiro, é preciso dinheiro e mais fundos, e provavelmente é das coisas mais simples e com menos custos se pode implementar e que maior diferença pode fazer para captar investimento destas entidades profissionais nas PMEs. E, portanto, eu gostaria só aqui de partilhar um bocadinho como que trabalho de casa, se quem quiser procurar um bocadinho, mas há várias recomendações de outras entidades também internacionais, do Reino Unido, na Finlândia. O código BUIS belga também é muito interessante sobre este tema e, portanto, as pessoas que podem estudar um bocadinho estes temas e depois, pronto, falem com os seus advogados, falem com o Pedro também, falem com a Unit, e com certeza podem procurar aconselhamento para implementar estas regras, mas podem depois fazer muita diferença no momento de abrir capital para que, pronto, depois continuem a crescer e que se tornem grandes empresas. Grandes, no sentido de dimensão, claro, que elas já são grandes. Tiago, obrigadíssimo. Nada. Pedro Raposo, muito obrigado. Bernardo Maciel, mais uma vez obrigado. Vamos então encerrar esta sessão. Espero que tenham gostado. Iremos depois disponibilizar em conteúdo informático para a vossa posterior consulta. Muito obrigado e até breve então.